Olá, eu sou Rafael Fernandes, seja bem-vindo ao Dívida Express. Sou especialista na gestão de passivos ajuizados, especialista também em direito empresarial e tributário. E na aula de hoje nós vamos continuar vendo mais detalhes sobre a ação de cobrança, esse instrumento jurídico essencial para a recuperação de créditos para a sua empresa. Para darmos seguimento, é importante que você assista ao vídeo da aula passada. Essa introdução ela é muito enriquecedora e vai contribuir muito para o seu conhecimento. Nós vimos na aula passada sobre a ação de cobrança, seus detalhes, sua importância e começamos a ver também quais são os documentos essenciais necessários para se propor essa ação importante. Vimos também um pouco sobre a estrutura da petição inicial da ação de cobrança, como ela deve ser elaborada, a sua estrutura. E hoje nós vamos retomar esse ponto, adentrando de forma mais profunda nessa ação judicial tão importante. Vamos ver agora a estrutura da petição. Ela deve começar com a qualificação completa das partes, ou seja, a identificação do credor e do devedor, com seus respectivos nomes, endereços, CNPJ. Em seguida, deve-se narrar os fatos que originaram a dívida, detalhando o contexto do contrato ou acordo, o descumprimento da obrigação pelo devedor, e deve-se passar para a fundamentação legal, que é crucial que a petição esteja bem fundamentada, legalmente fundamentada. Isso significa citar os artigos do Código Civil e do Código de Processo Civil que embasam a ação de cobrança, como também aqueles artigos que tratam das obrigações e dos procedimentos para a cobrança da dívida em específico. A fundamentação ela tem que ser precisa, demonstrando ao juiz claramente por que é que o credor tem direito ao que está se pleiteando. Finalmente, nós passamos aos pedidos, e deve-se conter pedidos específicos, que geralmente incluem a condenação do devedor ao pagamento da dívida, acrescida ainda de juros, correção monetária e ainda os honorários advocatícios. Pode-se solicitar também a penhora de bens do devedor, caso ele não cumpra a decisão. Existem ainda alguns erros comuns que podem comprometer o sucesso de uma ação de cobrança. Entre eles, documentação desorganizada, a falta de documentos essenciais ou a apresentação desorganizada das provas, pode enfraquecer o caso do credor e é fundamental garantir que todos os documentos relevantes sejam anexados à petição inicial de forma clara, precisa e organizada. Erro no cálculo também é um erro comum, a inclusão de valores incorretos na petição. Isso pode acontecer devido a cálculos errados, à falta de precisão no cômputo aí dos juros ou das multas. E para evitar isso, revise cuidadosamente os valores antes de se apresentar a petição. Se necessário, consulte um contador ou um especialista, para se fazer os cálculos judiciais. Falta de notificação prévia do devedor. Embora não seja obrigatório, deve-se notificar o devedor extrajudicialmente antes de se ingressar com uma ação de cobrança. Isso demonstra que o credor agiu de boa fé, tentou resolver a questão amigavelmente antes de recorrer ao judiciário. Ao reunir e organizar os documentos corretos, deve-se detalhar a dívida de forma precisa, elaborar uma petição bem fundamentada, e isso aumenta ao credor suas chances de se obter uma sentença favorável. Lembre-se, quanto mais bem documentada e organizada for a sua ação, mais fácil será para o juiz entender o caso e decidir em seu favor. Agora vamos ver o processo judicial e as etapas da ação de cobrança. O processo judicial de uma ação de cobrança segue várias etapas, desde a apresentação da petição inicial até a execução da sentença. Conhecer cada uma dessas etapas é crucial para entender como o processo se desenrola e quais são os direitos e deveres, tanto do credor quanto do devedor, ao longo desse caminho. A primeira etapa do processo é a apresentação das petições, a petição inicial. Depois, como a gente viu anteriormente, essa petição deve ser fundamentada, acompanhada da documentação necessária que comprova a existência da dívida. Após a petição ser protocolada, o juiz irá analisar se tiver tudo de acordo com os documentos, requisitos legais preenchidos e vai determinar a citação do devedor. A citação é o ato formal pelo qual o devedor é notificado sobre a existência daquela ação de cobrança existente contra ele. É um momento crucial do processo, pois marca o início da contagem do prazo legal para o devedor responder ou se defender da ação. A citação ela pode ser realizada de diversas formas. Pode ser feito por oficial de justiça, pode ser feito por carta registrada, ou pode ser feito no caso de edital, caso o devedor esteja no local incerto e não sabido. Uma vez citado, o devedor tem um prazo, geralmente de 15 dias, para apresentar sua contestação, que é a defesa formal dessas alegações. Na contestação,
O devedor pode argumentar que a dívida não existe, que já foi paga, que há algum erro ou irregularidade no cálculo. Ele pode também alegar em outras questões aí, como prescrição, decadência, né? Essa fase do processo é fundamental, pois é onde o devedor pode tentar invalidar a ação ou reduzir o valor cobrado. Se o devedor não apresentar a contestação dentro do prazo, ele será considerado rével, que significa que o processo continuará sem chance para a defesa, aumentando, por outro lado, a chance do credor obter uma sentença favorável. Após a apresentação da contestação pelo devedor, o credor tem a oportunidade de apresentar uma réplica, uma impugnação. A réplica permite que o credor refute eventuais argumentos da defesa e reforce as provas sobre a existência da dívida e sobre suas alegações. É uma etapa importante, fundamental, né, para fixar sua posição, esclarecer quaisquer dúvidas e pontos que tenham sido contestados pela defesa. O objetivo aqui é manter o foco na dívida, demonstrar ao juiz que a contestação do devedor não é suficiente para afastar a obrigação de pagamento. Se houver disputas sobre fatos, né, discussões sobre fatos que necessitem de esclarecimento, o processo entra na fase de instrução, onde as partes podem produzir provas adicionais para sustentar suas alegações. E aí pode-se incluir depoimento das partes, tanto o credor quanto o devedor podem ser chamados para depor, explicando suas versões, oitiva de testemunhos. As testemunhas podem ser fundamentais para demonstrar a existência da dívida ou outros fatos que foram alegados. A perícia ou os laudos técnicos, em casos mais complexos, onde há disputa sobre valores, a qualidade do serviço, por exemplo, ou entrega de mercadorias, pode ser demandada a realização de uma perícia. O perito nomeado pelo juiz, ele vai analisar a questão técnica e apresentar um laudo técnico que vai ajudar o juiz na decisão. Essa fase de instrução, né, torna o processo dinâmico, com a coleta das evidências e provas que serão utilizadas pelo juiz para fundamentar sua decisão. Em muitos casos, antes de proferir a sentença, o juiz pode chamar as partes para uma audiência de conciliação, uma tentativa de resolver o litígio de forma amigável, sem a necessidade de prosseguir com maiores dilações probatórias, né? E essa conciliação tem força de sentença judicial caso as partes entrem em um acordo. A conciliação ela pode ser uma solução vantajosa para ambas as partes, pois reduz o custo do processo, diminui o tempo, né? Resolve-se as questões de forma mais rápida. Se não houver conciliação, o juiz passa a fase de julgamento, profere a sentença, que pode ser favorável ao credor, reconhecendo a existência da dívida, condenando a parte, mas também pode não ser. Uma sentença favorável ao credor abre o caminho para o cumprimento de sentença, né? Onde aí vai se exigir a penhora de bens. Uma vez transitado e julgado, ou seja, não cabendo mais recurso, o credor pode iniciar o cumprimento de sentença e o juiz pode solicitar ou determinar medidas para garantir o pagamento, como penhora de bens, bloqueio de contas e outras medidas que visam garantir a satisfação do crédito. O cumprimento de sentença é uma etapa final, onde o credor finalmente pode recuperar o valor devido, né, por meio dessas forças coercitivas de determinação judicial. Durante todas essas etapas, tanto o credor quanto o devedor eles têm o direito de apresentar recurso, caso não concordem com as decisões. Os recursos podem prolongar ainda mais o processo, mas são parte fundamental do direito de defesa de ambas as partes, né? E é importante a gente registrar aqui a diferença da ação de cobrança, monitória e execução. Antes de aprofundarmos na diferença entre essas ações, é importante compreender que todas são ferramentas jurídicas destinadas a se recuperar crédito, né? E vamos explicar cada uma delas. Vamos colocar em detalhes para você entender melhor em que situação cada ação é adequada. A ação de cobrança ela é utilizada quando o credor não possui o título executivo extrajudicial, ou seja, aquele documento formal que demonstra de forma cabal a obrigação de pagar. O título executivo é exemplo, e nós temos cheques, nós temos as duplicatas, né? Se não tiver um título como este, você tem que se socorrer à ação de cobrança. Pode ser contratos sem testemunhas, por exemplo, quando você tem notas fiscais, e-mails de confirmação de acordos, entre outros, né? Documentos que, embora não sejam títulos executivos, demonstram a existência de uma dívida. Essa ação segue o rito comum ordinário, pode ser mais longa, envolve várias etapas, né? As vantagens de uma ação de cobrança é que ela tem uma flexibilidade, permite ao credor buscar recuperar seu crédito de uma forma mais segura. A ação monitória ela é intermediária, ela é usada quando o credor possui
prova escrita, mas que ainda não tem força executiva. Essa prova pode ser um documento assinado pelo devedor, ou uma nota promissória que não preenche todos os seus requisitos legais, mas que evidencia todo o laço negocial e não precisa de uma fase maior de dilação probatória, ou seja, você já tem elementos, provas robustas e suficientes para entrar com a ação monitória. Ademais, não tem o título executivo de forma cabal, formal, preenchido todos os requisitos, né? Mas também não é necessário criar aí uma fase de instrução, o que demandaria a ação de cobrança pelo rito ordinário. Uma das grandes vantagens da ação monitória é a celeridade. Permite ao credor transformar aqueles documentos no título judicial de maneira mais rápida, pois ao final do processo é iniciada a expedição de um mandado de pagamento e dá ao devedor um prazo mais curto para pagar a dívida. Se o devedor não contestar ou não pagar, o mandado se transforma aí no título judicial e o credor pode iniciar a execução imediatamente. Portanto, a ação monitória é uma excelente opção. Se você tem os recibos de pagamento, comprovante, transferência bancária, documentos que demonstrem a obrigação, é uma excelente forma de recuperar seus créditos. Você também tem que fazer o cálculo dos juros, multas e os outros acréscimos aí, tudo isso tem que ser demonstrado. Cuidado também com a prescrição da dívida, pois já uma defesa comum é a alegação da prescrição, que significa aí a perda do prazo legal para você discutir. Aqui no Brasil, geralmente de 5 anos, mas isso pode variar dependendo da obrigação. Vamos falar agora da exceção de pré-executividade, uma defesa utilizada nas ações aí de execução, mas que também podem ser utilizadas em muitos outros casos. Uma defesa que é muito importante, ela é aplicada quando o devedor alega que há questões de ordem pública que podem ser verificadas de imediato pelo juiz, quando falta algum requisito formal para a execução. Por isso, muitas vezes a gente recomenda que seja ajuizada a ação de cobrança, pois você tem aí um título executivo em mãos, mas este, infelizmente, não preenche todos os requisitos legais, falta algum elemento essencial ali, e para não correr esse risco, você necessariamente deve ir entrar com a ação de execução. Temos também os embargos à execução, né? Nos embargos da execução, vários pontos aí podem ser objeto de defesa específica na fase de execução. Quando o devedor já teve bens penhorados ou deu os seus bens aí em garantia, ofereceu alguma garantia, ele pode entrar assim com os embargos à execução. É uma forma do devedor contestar a execução sem complicações e ele pode alegar diversas questões fáticas. Por isso, você não pode correr este risco de entrar com a execução em todos os casos, achando que você tem aí seu crédito e a outra parte é um devedor e você pode executá-lo. Não é bem assim que funciona. Depende dos elementos de prova que você tem em mãos, né? E os embargos exigem que o devedor garanta o juízo, ou seja, ele depositando ali os valores que você está pleiteando, ele pode alegar diversos fatos. Isso pode dificultar o sucesso na execução. Por isso, a ação de cobrança, quando você precisa demonstrar, produzir prova, ela é um elemento, aí, uma ferramenta judicial estratégica muito eficiente para os credores. Tá? O processo de embargos também, deve ser ressaltado, esse procedimento de embargos da execução, quando o valor cobrado é maior do que o devido, quando há imprecisão na atualização do crédito, tudo isso aí pode ser alegado e pode representar um insucesso na execução. Já no cumprimento de sentença, que é o que se objetiva quando você entra com uma ação de cobrança, você está formando a prova para demonstrar que você tem o crédito. E ao final, o juiz vai te dar uma sentença. Aí você tem um título executivo judicial e passa-se ao cumprimento da sentença. Se o devedor não conseguir anular ou suspender a dívida, o cumprimento de sentença prossegue como se fosse uma execução, é mais séria e chega-se aí à satisfação do crédito, como a gente costuma dizer no vocabulário jurídico. O que se busca aí é a busca da satisfação do crédito pelo credor. Aí pode ter também o pagamento voluntário, ou seja, o valor é devido, seja através do pagamento voluntário, seja por meio de medidas coercitivas. São as formas de satisfação do crédito. O ideal é que se tenha aí o pagamento voluntário. Como é isso? O juiz vai abrir o prazo e o devedor vai ao processo, faz o depósito judicial do valor que está sendo cobrado
E aí o credor vai pedir a expedição do alvará em seu favor. O pagamento voluntário ele ocorre após o trânsito em julgado da sentença. É importante destacar isso. Nessa fase de cumprimento de sentença, o processo ele só será encerrado quando houver a satisfação total da dívida. O pagamento pode incluir o valor principal, mas também tem que incluir os juros, as correções, né? Todos os honorários advocatícios que foram fixados. Né? Após o trânsito em julgado da sentença, o devedor é intimado a pagar o valor devido. Né? Ele é intimado. Se ele não pagar no prazo de forma voluntária, o juiz vai impor as medidas coercitivas, incluindo todo o valor principal, juros, correções monetárias e os honorários advocatícios, tá certo? Dentro do prazo estipulado pelo juiz. E aí, o processo finalmente será encerrado. Também pode ocorrer a penhora ou leilões de bens. Se o devedor não pagar voluntariamente, o credor pode solicitar a penhora de bens. O juiz determinará quais bens do devedor podem ser penhorados e pode-se levar a leilões ou asta pública, tá certo? Pode-se também determinar o bloqueio de contas. Além de penhora, né, o juiz pode ordenar o bloqueio de contas bancárias, né, aplicações financeiras, né, ou outras medidas coercitivas que incluem a restrição de créditos do devedor e o protesto da dívida em cartório. Tá? Recursos e suspensão do cumprimento de sentença. Vamos ver agora que durante o cumprimento de sentença o devedor ainda tem a possibilidade de apresentar recursos como agravo de instrumento para contestar decisões, né, para discutir, combater decisões específicas do juiz, como a determinação de uma penhora, por exemplo. E esses recursos judiciais, no entanto, geralmente não suspendem automaticamente o cumprimento de sentença, a menos que o juiz ou o tribunal conceda uma liminar ou o efeito suspensivo. Ou seja, se há a determinação de penhora de um bem, pode-se recorrer ainda ao tribunal e suspender todo o andamento do feito. Então são recursos, são medidas judiciais, são estratégias judiciais que o devedor também tem à sua disposição. Isso respeita princípios processuais como o contraditório e como a ampla defesa. Está dentro da regra do jogo processual discutir, não só perante o Tribunal de Justiça do Estado, mas também, eventualmente, em Brasília, principalmente perante o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, onde você pode, o devedor ou o credor podem discutir questões relativas à lei federal. Não se discute perante o STJ questões relativas à prova ou cláusulas contratuais. É importante frisar que somente é permitido discutir em Brasília perante o STJ questões relativas à ofensa expressa e direta à lei federal e principalmente ao Código de Processo Civil e ao Código Civil, principalmente o CPC. Podem sim serem discutidas perante o STJ com grande chance de ser determinado o retorno dos autos e que seja realizado novamente atos processuais que eventualmente tenham desrespeitado a norma processual. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e não percam o próximo vídeo, onde vamos abordar muito mais sobre ações estratégicas para recuperações de crédito, principalmente na próxima aula nós vamos ver a ação monitória. Para saber mais sobre as diferentes ações judiciais e como proteger o seu negócio, como recuperar seus créditos, não deixe de se inscrever no nosso canal o Dívida Express, ativar as notificações, curta o vídeo se você gostou, siga-nos também, tá certo? Lá no Instagram, Rafael Fernandes BH, aqui no YouTube, @Dívida Express. Temos também o nosso site, dividaexpress.com.br, e nos vemos nos próximos vídeos. Até breve.